Né, não, gente? É isso. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho com os nossos voluntários de Amor Exigente. Quem não conhece, Amor Exigente é uma instituição, uma organização que está presente desde 1984, levando apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, os próprios adictos ou os familiares. São grupos de auto e mútua ajuda, trabalhos lindos, com reuniões semanais, com promoção de prevenção, sobriedade, transformação de fato, tá? E hoje eu recebo dois queridos, a Osmarina Corrêa da Silva, que é voluntária de Amor Exigente, e o Luiz Fernando, que é o presidente da organização. Sejam bem-vindos. Osmarina, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, viu? Olha, E aí, minha amiga? muito frio, Cada Luiz? vez melhor? Cada vez melhor. Eu gosto de Roberta frio. Spindel, essa cantora Olha, maravilhosa. nós estávamos ouvindo, parabéns. Talento de sobra, Deus. né? Lindo. Conserve com essa voz maravilhosa. Amém. E linda ela. Rô, a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química. Se você quiser participar, tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? bom. Vamos lá para nossa conversa, que esse assunto... Tem gente que fala assim, não, mas eu não conheço ninguém que sofra com dependência química, na minha casa não tem. Mas como é necessário, porque o mundo está doente por conta da dependência química, né? Uma verdadeira epidemia, né, Cláudia? E a Osmarina trabalha num bairro que parece que ali é pior ainda, não é? Que é o Capão Redondo, um bairro mais periférico da zona sul de São Paulo. Mas estão lá firmes num grupo novo que está fazendo a sua responsabilidade social. E hoje ela, conversando ontem comigo, pensamos assim, falar que não podemos desistir dos nossos filhos, mas temos que pensar em cuidar de nós mesmos. Então a Osmarina vai falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, porque é muito triste, né? É. E assim, quando nós achamos esse problema dentro da nossa casa, geralmente nós esquecemos de nós, né? Ficamos lutando para tirar isso de dentro de casa, dos nossos filhos, né? Mas até então nós precisamos entender que isso é uma doença e que precisamos tratá-la, né? Então isso é muito difícil. E como o Luiz Fernando estava falando, o Capão Redondo é um local que precisa muito, necessário. Porque mesmo que você não tenha dentro da sua casa, você tem o seu vizinho, tem seus amigos, onde a gente pode estar ajudando, cooperando, né? Para dar uma atenção melhor para a pessoa que é adicto, né? Perfeito. E a Osmarina falou, né? A gente tem que cuidar da gente, porque se é uma doença, como é que você cuida de uma pessoa doente se você não tem saúde? Então tem que se cuidar em primeiro lugar, né? A situação no Rio de Janeiro também está muito triste, né? De dependência química. Sim, é o que eu vejo na televisão, assim, não tenho tanto contato com isso, mas o que eu entendo da dependência química é que você tem o vício antes de exatamente você usar a droga, né? Então, as Algumas pessoas já vêm com esse gatilho, né, Luiz Fernando? ou desenvolvem, né? Então, o que eu conheço de pessoas que hoje em dia são bloqueadas, assim, não usam nada para poder conseguir viver uma vida tranquila ali, mas eu nunca tive esse contato, então para mim... Então você vai aprender um pouco mais hoje, porque eu aprendo muita coisa com esses. Mas você sabe que quando eu vou para o Rio, eu vou sempre para o Rio, que minha família toda é de lá. Eu também, né? Mas moro aqui há muito tempo. Quando a gente já vai chegando no aeroporto, ali na região do Centro Antigo, a gente já vê também a situação, como a gente vê aqui em São Paulo, no centro, né? Principalmente com usuários de crack, que é muito triste. Mas o Capão Redondo tem o estigma, né, Osmarina? Tem. É o capão, né? É como se fosse o lugar ali onde parece até que existe uma apologia ao uso de drogas, não é? É um local onde as pessoas realmente andam com medo, né? Com medo de tudo, não é só das drogas, mas eu acho que lá é um lugar que parece que o local é mais acessível às drogas, né? Tem muito local que é muito próximo um da outra, que é mais acessível, onde as pessoas, né, encontram essa facilidade de encontrar as drogas, né? E quando vocês pensaram da gente falar sobre a importância da gente se cuidar, o que você pensou especialmente, Luiz Fernando? Eu pensei exatamente nas mães que chegam ao Amor Exigente desestruturadas,
deixando de se alimentar direito, deixando de se vestir direito, algumas perdendo o emprego na ilusão de que se ficar do lado, se ficar o tempo inteiro tomando conta e controlando, vai conseguir salvar o filho. E a doença da dependência química é uma doença crônica, é uma doença que tem características biológicas, psicológicas e sociais. Então, essa questão de realmente, muitas vezes, o indivíduo já ter dentro de si, geneticamente, alguma coisa que possa levá-lo à doença, o psicológico e o social é muito importante. E aí, Cláudia, o social é que é onde pega mesmo, porque nós estamos vendo, não só nas nossas periferias, mas nos bairros mais centrais da cidade. Aliás, em São Paulo, no centro da cidade que está a Cracolândia, não é? Então, é um trabalho que tem que ser desenvolvido em todas estas áreas. Mas, primeiro, cuidando de si mesmo, não é? O codependente, que são as mães, as esposas, os pais, as namoradas, eles têm a ilusão de que eles vão controlar, que eles vão curar. E, na verdade, é uma doença que não tem controle, a não ser pelo próprio indivíduo, não é? E não tem cura, é uma doença crônica, tal qual outras doenças crônicas, não é? Como a diabetes, por exemplo. Então, ela pode ser controlada pelo próprio indivíduo. Por isso, Rô, que você falou que conhece pessoas que não podem usar absolutamente nada, porque estão no controle. É como o diabético que o Luiz Fernando acabou de falar. Não pode tomar nenhuma gota de álcool, porque senão pode recair, mesmo que ele não tenha caído, chegado ao fundo do poço por conta do álcool, mas por qualquer outra droga, entendeu? Estava vendo até um psiquiatra falando sobre que existem coisas, jogos de apostas, coisas que você faz que ativam exatamente a área do cérebro que a droga ativa. Isso mesmo. Então, muitas vezes, não precisa ser necessariamente uma droga em si, né? um alucinógeno, mas uma atitude sua, algum tipo de vício vai ativar o mesmo tipo de comportamento. Pode que tu precisa decidir viver em sobriedade, né? Isso mesmo, os jogos têm nos preocupado muito também, não é? Porque atinge também a mesma área cerebral, que é a área das compulsões. E a juventude está se entregando em alguns jogos eletrônicos e jogos também de azar. E destroem a vida destes jovens, das famílias, acaba levando à desonestidade, porque quando perde tudo, precisa arrumar um dinheiro para pagar o que está devendo. Uma coisa leva a outra, é muito triste. Não é? E é a mesma coisa da dependência química. E, Osmarina, como é que é esse desafio, então, lá no grupo do Capão Redondo? Conta pra gente. Como se nós... O que eu falo sempre lá, assim, é que a gente está, assim, num incêndio, né? Eu falo sempre isso para as mães, para as esposas. É como se nós estivéssemos num incêndio e precisamos salvar o nosso filho, o nosso adicto, né? Mas para nós salvarmos, o que nós temos que fazer? Primeiro, salvar a gente. Primeiro, nos ajudar a sair daquela fumaça. Porque senão nós não vamos ter força para ajudar o nosso ente querido, né? Não vamos ter força para lutar. Então, é por isso que nós temos que aprender a cuidar de nós mesmos, para poder ajudar o nosso ente querido. Pensando nessa mãe que o Luiz Fernando disse, que deixa de comer, deixa de se arrumar, deixa de alimentar a sua necessidade espiritual, você falou mais, deixa até muitas vezes de trabalhar e perde o emprego. O que seria o se cuidar? Porque ela faz isso porque ela quer viver a vida do filho. É começar a viver a vida dela? Isso mesmo, Cláudia. Ter a consciência de que o filho tem uma doença, que precisa de tratamento, né? E levar o filho ao tratamento, deixando de fazer facilitações que impedem que ele busque o tratamento. Porque, para eles, de uma maneira ou de outra, a droga dá prazer. Então, se a família fica em volta, facilitando, buscando evitar que ele chegue no fundo do poço, ele vai continuar fazendo uso. E aí, para fazer este processo, a pessoa acaba se desgastando de uma tal maneira
que ela não tem condições de ver a ela própria, não é? Então, esse autocuidado é muito importante. E é aquilo que os princípios do amor exigente diz, né? Você voltar a lembrar que você é gente, que você tem necessidades básicas, que você precisa sair do isolamento, sair da negação, buscar ajuda em outras pessoas, não é? Perder a máscara da vergonha, que muitas vezes as famílias ficam ali presas. E aí, enquanto está presa na vergonha, no medo, no sentimento de culpa, ela fica presa dentro daquilo e deixa de viver a própria vida. Cláudia, é autocuidado mesmo, a pessoa deixa de fazer as coisas mais básicas. Eu costumo dizer que eu cheguei ao amor exigente com o intestino preso, parado de funcionar, porque eu não tomava água, eu não me alimentava direito, eu estava naquela correria de tentar salvar, de tentar ver, de tentar pagar psicólogo, psiquiatra, etc. e tal. Não que psicólogo e psiquiatra não sejam fundamentais, mas é uma parte do tratamento, né? Não falamos numa doença biopsicossocial, então tem a parte biológica, que precisa ir no médico, tem a parte psicológica, que precisa do psicólogo, mas tem a parte da família, que a família disfuncional, ela realmente se destrói e não permite que o dependente químico entre em recuperação. É muito interessante porque a gente, como mãe, sempre fica se achando poderosa, né? E numa situação como essa, eu acho que a mãe experimenta uma verdadeira impotência. Então, o que vocês estão falando é que os pais não têm o poder de transformar o filho dependente químico, é isso? Os pais não têm o poder. Ninguém tem o poder, a não ser eles mesmos, né? Querer se curar, querer se tratar, querer sair daí. Eu falo isso porque meu filho, quando começou com essas atitudes, é como o Luiz Fernando falou, eu fiquei doente, não queria sair de casa, tinha vergonha, me sentia culpada, né? Aí, depois que eu comecei a entender com amor exigente, comecei a aprender, eu não sou culpada. Eu fiz o melhor, todos os pais fazem o melhor pelos seus filhos, né? Então, eu não sou culpada. Então, é isso que nós precisamos entender. Tratar dos nossos filhos, tratar do ente querido com amor, com carinho. Não esquecer deles, mas também a gente não pode esquecer da gente, né? E de que forma, Osmarina, você percebe que quando as mães, eu digo mães, porque, gente, é inegável, tem muito mais mães do que pais no amor exigente, apesar do Luiz Fernando ser pai, é uma das raridades, né? É muito mais mãe. Quando as mães resolvem olhar para elas e cuidar delas, o que acontece com o filho? O que aconteceu, por exemplo, no seu caso, quando você falou assim, não, eu não sou culpada, eu vou me cuidar melhor? Eles começam a clarear, porque a gente começa a entender assim, nada muda se eu não mudar. Então, quando ele começou a sentir que eu mudei, que eu comecei a falar não para muita coisa, porque mãe acha que tudo é assim, né? Não, tá bom, filho, não, tá bom. Quando eu comecei a falar não para o meu filho e comecei a mudar minhas atitudes com ele, aí ele começou a falar, epa, peraí, tem alguma coisa aí que não tá do jeito que eu quero, né? Aí ele começa a entender que ele precisa se tratar. Uhum. Na verdade, o que acontece no dia a dia, pelo que eu já conversei com muitas mães, é que as mães fazem o impossível para evitar qualquer conflito, qualquer desconforto, pensando que, ai, se o meu filho que é dependente sofrer qualquer coisinha dessa vida, aí que ele vai se afundar mais nas drogas. Mas não tem nada a ver com isso, né? Nada. A Osmarina estava contando para mim agora há pouquinho na coxinha. Conta para a Cláudia. Por que é que você não queria criar crise, não queria falar com ele sobre o assunto e depois, quando você começou a falar, quando você começou a criar crise, as coisas melhoraram? É porque é difícil, assim, eu tinha muito medo de falar não justamente para não ter recaída, né? Então, a gente fica naquela ansiedade com nós mesmos de falar, epa, como você estava falando, a gente não pode estar, sabe? Mas nós temos que ver, porque se a gente não criar essa crise, se a gente não perder esse medo, sabe, de criar essa crise, não tem como não mudar. Com meu filho foi assim, minha nora, quando acontecia alguma coisa, minha nora ligava para mim, epa, eu fechava a porta. Epa, ela fechava a porta. Então, a gente falava a mesma língua
que é para ele começar a entender que ele não tinha muito, sabe? Ou ele tentava realmente sair do fundo do poço, onde ele estava se colocando, né? Porque senão ele não ia conseguir sair mais, porque ele não tinha a quem ficar recorrendo, a não ser que era eu, que era a mãe, e ela sendo a esposa, né? Então, isso é muito devastador. E assim, lá no Amor Exigente, tem muitas mães que chegam destruídas. Eu estava falando com o Fernando, destruídas, chorando, como eu fiquei. E às vezes nós não queremos sentir culpa, nós falamos, mas eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo, não quero, não aceito isso. Não, o outro pode ser lá na minha casa, não. Na minha casa, não. Né? Então, quando elas começar a assistir os programas aí nas reuniões, elas começam a entender, passando um mês, você já vê que a pessoa chega lá já com outra aparência, já começa a cuidar de si, sabe? Eu nunca falo para nenhuma mãe desistir do seu ente querido, jamais, sabe? Lutar sim com amor, mas sempre não esquecendo de si própria. Perfeito. Gente, esse assunto, ele é tão profundo. Por isso que a gente fala aqui, se você hoje vive a dor da dependência química, não fique só. Busque um grupo, mas não fique só assim, eu busco. Não, busque hoje. Hoje é segunda-feira e hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Sim. É hoje que você vai entrar no site amorexigente.org. É hoje que você vai ver qual é o grupo mais próximo da sua casa e vai presencialmente. Se você não colocar essa meta e cumprir essa meta, nada vai mudar. Você precisa estar no grupo, porque quando a gente fala assim, não é para você ficar vítima do seu filho, sendo manipulado pelo uso da droga e fazendo de tudo para que ele não use. É para você se fortalecer e ter atitudes assertivas. É porque a gente sabe que esse programa dá certo. Se você estiver precisando agora de um help, está em dúvida de como é que você faz, onde é que você tem um grupo, você entra através do WhatsApp, no WhatsApp que eu vou te passar. Salva aí, Amor Exigente. É 19 2519. Estou falando bem devagarinho para você anotar. 19 2519 6555. 6555. 19 2519 6555. Nas redes sociais é Amor Exigente Oficial e o site amorexigente.org. Não fique só. Busque Cláudia, e como você sabe que nós vamos fazer no dia 3 de agosto um webinar, que é um curso online falando de amor exigente, falando de dependência química. E nós, na última segunda-feira, nós oferecemos 5 vagas para o webinar, para uma telespectadora ou telespectador seu que não seja membro do Amor Exigente, porque os membros do Amor Exigente já estão fazendo as suas inscrições lá. Então nós vamos repetir a promoção, Cláudia. Então os 5 primeiros telespectadores que ligarem no 19 2519 6555 vão receber gratuitamente a inscrição para este webinar. Ele chama Vida Plena com Amor Exigente, porque é o que nós queremos. Vida plena, vida em abundância, vida com cuidados pessoais, para poder superar essa coisa tão difícil da dependência química. E eu queria que a Osmarina deixasse o endereço do grupo do Capão Redondo. Ótimo. Então, o grupo do Capão Redondo fica numa igreja adventista, na rua Marcelo Pinheiro, 37, Jardim Lídia. Que dia e que horas? Às sexta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 19 horas, você já sabe onde é que você vai, né? Muito obrigada, Osmarina, Luiz Fernando. Até a próxima semana. E a gente está junto. Através das redes Cláudia. sociais. Boa semana Eu pra que você. agradeço. Até breve. Obrigada. Agora vem cá. Ouviu tudo aqui?